Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o preço da imortalidade. Capítulo 241. Alunos. Lord Kakuzu, se me permite perguntar, por que você escolheu especificamente essa classe entre todas as da Academia Ninja de Konoha? Kakashi, você não acha interessante que todos os jovens e promissores herdeiros ninjas de Konoha parecem estar concentrados nesta classe? Kakashi ficou em silêncio. Kakuzu tinha razão, uma que era difícil de refutar. Olhando para a lista de alunos da turma, o interesse de Kakuzu foi despertado. O aluno mais destacado desta turma é o pirralho Uchiha? Sim, Uchiha Sasuke. Seja em Taijutsu ou Ninjutsu, ele é, sem dúvida, o aluno mais bem classificado da academia. E quem é o segundo? Kakashi examinou a lista antes de responder. O segundo colocado tem uma conexão comigo. Ele é filho do meu professor, Uzumaki Naruto. Kakuzu não se deu ao trabalho de verificar o resto da lista. Em vez disso, voltou a olhar para o campo de treinamento, onde os alunos estavam reunidos. Uma figura imediatamente se destacou, sentada na última fileira, braços cruzados. Uma bagunça de cabelo loiro espetado e olhos semicerrados que revelavam sua luta para se manter acordado. Ao lado dele, um garoto com rabo de cavalo estava deitado no chão, observando preguiçosamente as nuvens passarem. Outro aluno, um garoto gordinho, mastigava salgadinhos, completamente desinteressado na palestra do instrutor. E no fundo, um garoto com marcas vermelhas como presas nas bochechas estava ocupado brincando com seu cachorro em vez de prestar atenção. Kakashi coçou a cabeça, sem jeito. Lord Kakuzu, por favor, não se ofenda. Vou lembrá-los de prestar atenção. Quando Kakashi estava prestes a agir, Kakuzu o deteve. Esqueça. Deixe as crianças serem crianças. Não precisa se preocupar com esses detalhes. Em vez de aborrecimento, Kakuzu parecia intrigado pelos 4 encrenqueiros. Conte-me sobre o filho do quarto Hokage. Claro. Na noite do ataque da Nove Caudas, Minato Namikaze não morreu. Kushina Uzumaki também sobreviveu. Naruto nunca ficou órfão, nem sofreu o desprezo dos aldeões. Sua vida tomou um rumo completamente diferente. Por conta disso, o Naruto deste mundo era ligeiramente diferente daquele da linha do tempo original. É claro que seu amor por brincadeiras permaneceu inalterado, embora talvez um pouco mais contido. Matar aula, discutir com os colegas e cochilar durante as aulas ainda faziam parte de sua rotina diária. Apesar de suas travessuras em sala de aula, Naruto se destacava nos estudos. Graças à orientação meticulosa de Minato e Kushina, ele havia evoluído rapidamente. Embora não tivesse a 9 caudas, suas reservas naturais de chakra Uzumaki eram impressionantes. Mesmo dormindo durante as aulas, ele ainda conseguia se classificar entre os melhores alunos da academia. Minato provavelmente lhe ensinou a técnica do deus voador do trovão, não é? Bem, Kakashi hesitou antes de responder. Mesmo que o sensei tenha lhe ensinado a técnica, Naruto ainda é muito jovem para dominá-la. Ele pode não ter dominado, mas já consigo sentir a fraca presença de chakra espaço-temporal nele. Kakuzu deixou por isso mesmo, com o olhar cheio de curiosidade. Naruto era a reencarnação de Asura. Seu destino naquela linha temporal alterada havia mudado significativamente, e Kakuzu não pôde deixar de se perguntar, que tipo de profecia essa criança cumpriria? Depois de observar os alunos de Konoha, Kakuzu voltou sua atenção para os alunos de Hyugakure. Iruka, como instrutor da turma, era humilde e atencioso. Ele sabia que os alunos de Hyugakure provavelmente já haviam enfrentado condições mais severas do que os de Konoha, com muitos já tendo experiência real em combate. Para preencher a lacuna, ele convidou os alunos de Hyugakure a compartilharem seus conhecimentos sobre o caminho ninja. O primeiro a dar um passo à frente foi Aku. No momento em que Aku subiu ao palco, todos os olhares na sala se fixaram nele. Até Kiba Inuzuka, que estava brincando com Akamaru, abandonou seu cachorro e ficou olhando, boquiaberto. Ei Harudo, Shikamaru, olhem essa garota, ela é tão fofa. E Shouji, parem de encher a cara e prestem atenção. Shouji permaneceu impassível, continuando a mastigar suas batatas fritas. Shikamaru esfregou as têmporas. Problemático. Naruto acordou assustado e olhou ao redor, grog. Já é hora do almoço? Ainda deitado no chão, Shikamaru sorriu. Ainda não. Mas acabei de ver a tia Kushina, e ela estava segurando uma vassoura. O quê? Naruto pulou em pânico e seu ataque chamou a atenção de toda a turma. Apesar das mudanças em sua vida, a natureza nervosa de Naruto permaneceu tão animada como sempre. Talvez ele a tivesse herdado de Kushina. O intercâmbio cultural improvisado foi interrompido inesperadamente e Iruka, completamente irritado, avançou para desferir 2 socos rápidos na cabeça de Naruto. Com um sorriso tímido, Naruto se acalmou, permitindo que a sessão continuasse. Percebendo que a turma estava agitada com especulações sobre seu gênero, Aku sorriu e calmamente esclareceu. Sou um menino. Um silêncio atordoante tomou conta da sala de aula. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. E então caos. De jeito nenhum. Um cara não pode ser tão bonito. Aku, você está livre depois da aula? Não acredito nisso. A empolgação não se limitava mais aos meninos, agora as meninas também estavam participando. Aku, visivelmente perturbado, estava perdido. Não conseguia entender por que os meninos ficaram empolgados quando pensaram que ele era uma menina, e por que agora que ele havia esclarecido, todos pareciam ainda mais empolgados. Depois de compartilhar seus pensamentos sobre ser um ninja, Aku desceu graciosamente em meio a aplausos estrondosos. O próximo a falar foi Suigetsu Ozuki. Ao contrário de Aku, que se concentrava nos fundamentos, Suigetsu estava aqui para compartilhar experiências de combate.
Certo, escutem. Vou contar sobre minha última missão, onde derrotei 2 Chunin e um Jonin. Antes que ele pudesse terminar, um coro de vaias irrompeu dos estudantes de Konoha. Suigetsu franziu a testa. Por que ele estava sendo tratado como um hóspede indesejado? O primeiro motivo era óbvio. Aku havia roubado os holofotes. Tanto os meninos quanto as meninas o adoravam, deixando pouco espaço para Suigetsu causar uma boa impressão. O segundo motivo? Suigetsu parecia arrogante. Apesar de ser pouco mais velho que Naruto, ele se gabava de ter derrotado Chunin e Jonin, o que parecia absurdo para seus pares. Mais importante ainda, os alunos sentiam que Suigetsu não tinha o direito de agir com superioridade. Todos ainda eram alunos da academia, por que deveriam ouvi-lo? Um baixo, mas agudo, cortou a confusão. O som veio de um garoto de cabelos espetados e negros como Azeviche, vestido com uma camisa azul escura, braços cruzados e sentado com uma expressão indiferente. Sasuke Uchiha. No momento em que Sasuke zombou, a turma inteira explodiu mais uma vez. Viu? Até o Sasuke não acredita nesse cara. Exatamente. O Sasuke é muito mais legal que aquela aberração com dentes de tubarão. Se gabando de lutar contra Chunin e Jonin. Sasuke dominou a academia sem nunca se gabar. O que o torna tão especial? Esqueça ele. Prefiro ouvir sobre as estratégias de batalha do Sasuke-kun. E assim, Suigetsu perdeu completamente o público. Capítulo 242. Fale as palavras mais difíceis, lute as batalhas mais difíceis. Neste mundo, Naruto não cresceu como órfão, e Sasuke nunca presenciou o trágico massacre dos Uchiha. Como resultado, sua personalidade não era tão extrema quanto na linha temporal original. Embora ele possa não ter passado por dificuldades que alteraram sua vida, isso não mudou a arrogância inerente ao seu caráter. Como segundo filho do prestigioso clã Uchiha, Sasuke orgulhava-se tanto de sua linhagem quanto de suas excelentes conquistas acadêmicas. Ele era o tipo de criança que os pais usariam como referência, aquele com quem os outros seriam comparados. Com tantas honrarias acumuladas sobre ele, o sentimento de superioridade era inevitável. Então, quando ele refutou Suigetsu abertamente na aula hoje, não foi porque queria atenção. Era simplesmente porque as alegações de Suigetsu eram ultrajantes demais. Suigetsu era apenas 2 anos mais velho que Sasuke, mas ainda assim se gabava de ser capaz de desafiar Chunin, até mesmo Jonin. Sasuke se recusou a acreditar em tal afirmação absurda. No final, o discurso de Suigetsu foi abafado pelas vaias e risadas dos estudantes de Konoha. Durante o almoço, Suigetsu olhou para a comida deliciosa à sua frente, mas não tinha apetite. Suspiro. Aku, você tem uma vida fácil mesmo. Basta subir no palco e os garotos e garotas de Konoha já estão apaixonados por você. Eu, por outro lado. Suigetsu soltou um suspiro pesado, sentindo a pontada da humilhação. Ele também era apenas uma criança, sua autoestima estava começando a tomar forma, e não ter ninguém acreditando nele ou sequer ouvindo era um golpe duro. Suigetsu, não diga isso. Eu só tive sorte, só isso. Haha. Aku sorriu calorosamente, sua expressão gentil de sempre inalterada, mas ele realmente não sabia como confortar Suigetsu. Suigetsu só conseguiu desviar o olhar para Kakuzu. Sensei, de acordo com a programação, há outro discurso esta tarde. Que tal deixar o Aku no meu lugar? Eu realmente não quero subir lá de novo. Conversar com aqueles pirralhos é inútil. Em vez de perder tempo, você pode me dar 1 ou 2 missões para aprimorar minhas habilidades. Kakuzu largou os hashis e pensou por um momento antes de responder. Suigetsu, a vida é cheia de obstáculos. Se você recua diante de todos os desafios, em que você se diferencia de uma tartaruga escondida em seu casco, uma pessoa que sempre recua nunca se tornará um shinobi forte. Essa sábia observação tocou Suigetsu. Ele sabia que desistir agora significaria admitir a derrota, e isso só atrairia mais ridículo. Mesmo assim, a ideia de encarar aquelas crianças novamente à tarde o fazia estremecer. Então, basicamente, estou apenas me preparando para outra vergonha? Suigetsu abriu as mãos em resignação. Kakuzu balançou a cabeça. Suigetsu, desistir não é a abordagem certa. Em vez disso, você precisa abordar a questão central e encontrar uma maneira de reverter a situação. O que você quer dizer, sensei? Kakuzu deu um leve sorriso irônico enquanto olhava para Suigetsu. Escute com atenção. Quando subir naquele palco à tarde, diga apenas isto. A tarde chegou, e o processo foi o mesmo de antes. Aku subiu ao palco primeiro, discursando com a graça e a compostura de sempre. Como esperado, recebeu aplausos estrondosos e olhares de adoração dos alunos de Konoha. Depois foi a vez de Suigetsu. Sua aparência nada impressionante e suas expressões um tanto bobas não inspiraram muita confiança na plateia. Mas desta vez, Suigetsu não se deixou intimidar pelo ceticismo. Ele pigarreou e começou seu discurso. O mundo ninja é vasto, e os inimigos que enfrentaremos no futuro virão em muitas formas, criminosos implacáveis, assassinos implacáveis. Cada desafio que encontrarmos será mais cruel que o anterior. No entanto, algumas pessoas, protegidas pelo prestígio de seu clã, tornam-se complacentes com pequenas conquistas escolares. Esse tipo de arrogância é inaceitável. É a marca de um shinobi indigno, entendeu? Assim que Suigetsu terminou de falar, o pátio da escola, antes barulhento, mergulhou em um silêncio mortal. Os alunos primeiro voltaram os olhos para ele, e depois de uma breve pausa, todos voltaram o olhar para alguém na última fileira. Embora esta fosse uma classe de elite, nem todos possuíam uma Kekkei Genkai. O trio Inushikasho, os Inuzuka e os clãs Aburame possuíam técnicas únicas, mas elas não eram limites de linhagem. Naruto, sentado no fundo, possuía a linhagem Uzumaki, o que tecnicamente contava como herança de sangue. Mas Naruto estava meio adormecido a maior parte do tempo. Ele não havia provocado Suigetsu, e Suigetsu não tinha motivo para alvejá-lo. Isso deixou apenas uma possibilidade.
Sentindo o peso de inúmeros olhares, Sasuke, que estava sentado com os braços cruzados e os olhos fechados, de repente os abriu. Para Sasuke, fofocas sem importância não tinham importância. Ele geralmente ignorava coisas tão triviais, mas as palavras de Suigetsu não eram dirigidas apenas a ele, eram um ataque a todo o clã Uchiha. E isso, como alguém que tinha imenso orgulho de sua herança, ele não podia tolerar. Ele queria se levantar e dizer a Suigetsu para tomar cuidado com o que dizia. Infelizmente para ele, Suigetsu não tinha intenção de parar. Às vezes, a glória passada de um clã é apenas isso, história. O futuro precisa de shinobi humildes, inteligentes e capazes. A arrogância só levará uma família à ruína. Vocês não concordam? O tom de Suigetsu estava cheio de zombaria e no final de seu discurso, ele até fez um gesto de desprezo, enfatizando ainda mais sua provocação. Desta vez, Sasuke não conseguiu ficar sentado. Seus olhos se arregalaram, lançando punhais furiosos para Suigetsu. Sentindo a raiva crescente de Sasuke, Suigetsu endireitou a postura. Ele não se esquivou. Em vez disso, encarou Sasuke de frente. Então, sem hesitar, ele levantou um dedo e apontou diretamente para Sasuke. O que você está olhando? Se você tem um problema, vamos resolvê-lo agora mesmo. Sem esperar por uma resposta, Suigetsu pulou do palco e caminhou em direção a Sasuke. Os estudantes de Konoha ficaram perplexos. Será que uma briga estava prestes a começar? Ao ver Suigetsu se aproximando, Sasuke não conseguiu mais conter sua frustração. Maldito seja! Acha que tenho medo de você? Sasuke se levantou e caminhou em direção a Suigetsu. Sem hesitar, agarrou Suigetsu pelo colarinho com uma das mãos, enquanto a outra se fechou em punho. A cena parecia um tanto cômica, exatamente como brigas de crianças. Mas quando ele estava prestes a atacar, seu punho congelou no ar. Não que ele não quisesse bater nele, ele queria. Mas, naquela fração de segundo, pensou no nome Uchiha. Se seu pai, o chefe do clã, descobrisse que ele se envolveu em uma briga na reunião da escola hoje, será que ele seria enforcado e espancado ao chegar em casa? Trazer vergonha para o clã era algo que Sasuke absolutamente não podia se dar ao luxo de fazer. Sua hesitação deu a Suigetsu uma oportunidade. Sem hesitar, Suigetsu agarrou Sasuke pela nuca. Seu pirralho, e daí se você me bater, eu vou te bater de volta. Isso é brincadeira de criança. Você já matou alguém? Já viu um cadáver? Você ao menos entende o quão brutal é o caminho de um verdadeiro shinobi? Você não sabe de nada. Você só anda por aí sob a proteção do Uchiha, agindo como se fosse um sujeito arrogante. Como espera se manter sozinho como um verdadeiro ninja? As palavras ásperas e mundanas de Suigetsu deixaram os alunos ao redor em silêncio, atônitos. Até Naruto se animou, esfregando o queixo pensativo, contemplando o significado por trás das palavras de Suigetsu. Mas Sasuke, como destinatário direto, não estava com humor para a filosofia. Que monte de besteira! Seu desgraçado! Pare de tagarelar e lute logo. Livrando-se do aperto de Suigetsu, Sasuke iniciou formalmente um duelo ninja. Ao ver isso, Suigetsu deu um sorriso irônico. Hoje ele finalmente entendia a emoção de se exibir, especialmente na frente de outro ninja tentando se passar por descolado. A sensação era simplesmente inebriante. Apontando o dedo para Sasuke, ele provocou. Vamos então, vamos ver do que é feito o orgulho dos Uchiha. Suas palavras foram tanto uma aceitação do desafio quanto uma provocação descarada. Os alunos das turmas de Konoha e Higakuri explodiram de entusiasmo. Uma batalha ninja? Isso sim era diversão. Iruka, no entanto, sentiu a cabeça latejar. Como professor, ele tinha autoridade absoluta na aula, mas naquele momento toda a atmosfera estava carregada. Se ele encerrasse aquilo à força, não seria injusto? Além disso, era um evento social. Ele não podia ser muito rigoroso. Seguindo o conselho de Kakashi, Iruka decidiu finalmente deixar o duelo acontecer, uma luta improvisada entre o mais forte de Konoha, Sasuke, e o mais forte de Higakuri, Suigetsu. Um teste para a próxima geração de shinobi. Os alunos rapidamente se posicionaram ao redor do campo de treinamento, formando uma arena improvisada. Sasuke e Suigetsu ficaram frente a frente. E vamos ver o que você tem, pequeno Uchiha, Suigetsu provocou, com um sorriso cheio de travessura. Sasuke permaneceu em silêncio, mas a maneira como seus punhos se cerraram deixou sua irritação óbvia. De longe, Kakashi e os outros observavam com interesse. Certo, que esses jovens queimem com as chamas da juventude. Gai, parado a centenas de metros de distância, fez um grande sinal de positivo, seu espírito apaixonado praticamente irradiando para os alunos da academia. Enquanto isso, Yashi Hyuga fechou seu Byakugan, fechando até mesmo os olhos completamente. Aquele garoto Uchiha. Suas notas em Taijutsu e Ninjutsu são excelentes, mas ele é muito impaciente. Isso é uma grande falha para um ninja. Suas chances de vitória não são grandes. Ao ouvir isso, Kakashi se virou para Kakuzu. Senhor Kakuzu, o que você acha? Kakuzu apenas sorriu e fechou os olhos. Uma luta cujo resultado já estava decidido? Não precisa assistir. A luta começou. Sasuke saltou para frente, lançando imediatamente sua técnica de Shuriken. Mas aqueles não eram projéteis comuns, suas Shuriken podiam mudar de trajetória no ar. Mesmo assim, Suigetsu assegurou sem esforço entre dois dedos. Sem perder o ritmo, Sasuke se moveu em um arco ao redor de Suigetsu, fazendo rápidos sinais de mão antes de lançar a técnica da grande bola de fogo. Suigetsu respondeu com fogo e água, revidando com a técnica do projétil do dragão de água.
Com a colisão entre fogo e água, um vapor denso envolveu todo o campo, envolvendo tudo em névoa. A visibilidade dos espectadores foi rapidamente reduzida a quase zero. Então, depois de um momento, uma rajada de vento passou, dissipando o vapor. Quando o campo voltou à vista, Sasuke não estava em lugar nenhum. O chão sob os pés de Suigetsu de repente se abriu quando Sasuke surgiu de baixo, seus punhos mirando direto no queixo de Suigetsu. Suigetsu sorriu como se já esperasse por isso. Peguei você, pequeno Sasuke. Seu punho esquerdo preparado cresceu em um instante, descendo com força em direção à cabeça de Sasuke. Estrondo. Seus punhos colidiram no ar, criando um impacto retumbante. O resultado foi claro. Sasuke ainda estava de pé, mas agarrou seu braço direito, sua expressão era de dor. Certo, a partida acabou. Sasuke, você perdeu. Iruka interveio antes que a situação ficasse perigosa. No entanto, Sasuke, com os olhos ardendo de frustração, não estava disposto a aceitar a derrota. Ainda não acabou. Suas palavras desafiaram Iruka completamente. E naquele momento a frase ver vermelho não era apenas uma metáfora, os olhos de Sasuke estavam literalmente vermelhos. Sharingan de um Tomoe. Suspiros percorreram os espectadores. Finalmente, Sasuke revelava sua verdadeira habilidade. Suigetsu hesitou por um segundo, mas rapidamente recuperou seu sorriso confiante. Nesta linha do tempo, Sasuke não havia perdido sua família, nem despertado seu Sharingan na noite do massacre. Em vez disso, ele havia surgido em circunstâncias completamente diferentes. Um dia, seu irmão mais velho lhe disse que estava partindo para um lugar distante. O jovem Sasuke agarrou-se à perna do irmão, soluçando e implorando para que ele ficasse. Com um leve toque na testa, o irmão disse, da próxima vez. Observando a figura do irmão desaparecer ao longe, Sasuke chorou até seus olhos arderem em vermelho. E no momento em que seu irmão desapareceu completamente, seu Sharingan de um Tomoe despertou. Agora, ele finalmente iria usá-lo. Nin-san, eu não vou te decepcionar. Os olhos vermelhos de Sasuke brilharam enquanto ele avançava como uma pantera. Suigetsu, enquanto isso, mordeu o polegar, expirou sobre o punho e... estrondo. Desta vez, o soco foi ainda maior. 28 vezes maior, para ser exato. Com o estrondo ensurdecedor, Sasuke foi nocauteado e caiu em uma cratera que ele mesmo criou. Capítulo 243, Caverna Hishi. O evento da aliança entre Konoha e Higakure havia essencialmente chegado ao fim. Quanto à possibilidade de Sasuke ser espancado até a morte após retornar para casa por ter desonrado seu clã, bem, boa sorte para ele. Kakuzu instruiu Suigetsu e Aku a retornarem à Vila Higakure antes dele. Enquanto isso, ele marcou um encontro com alguém perto de Konoha. Então, você é um homem ou uma mulher? Kakuzu ergueu uma sobrancelha, finalmente expressando a pergunta que o incomodava. E Kakuzu-sama, eu só busco a verdade deste mundo. Diante da verdade, o gênero realmente importa? Orochimaru respondeu com um sorriso malicioso. Kakuzu ficou sem palavras ao olhar para o rosto suave e quase impecável de Orochimaru. Mudar de gênero, mesmo que fosse honestamente, era difícil de aceitar. O pior era que Orochimaru tinha um argumento sólido, deixando Kakuzu sem condições de argumentar. Tudo bem, isso é problema seu. Não vou me intrometer. Você encontrou o que eu pedi? Orochimaru riu baixinho, sua expressão era sedutora. Kakuzu-sama, você certamente tem um bom olho para as pessoas. É quase como se soubesse desde o início que eu teria sucesso nesta tarefa. Dando um passo para o lado, Orochimaru gesticulou em direção a um caminho que levava à frente. Kakuzu-sama, por favor, siga-me. Kakuzu assentiu e caminhou ao lado de Orochimaru, distanciando-se. Atrás deles, Kabuto e alguns outros subordinados o seguiam a uma distância respeitosa. Após 3 dias de viagem, Kakuzu e Orochimaru finalmente chegaram a uma entrada cavernosa. Uma cobra branca, enrolada perto da abertura, deslizou lentamente sobre o corpo de Orochimaru. Acariciando a serpente, a expressão de Orochimaru tornou-se levemente sentimental. Para ser sincero, eu tinha essa ideia há algum tempo, mas nunca a coloquei em prática. Foi só quando você, Kakuzu-sama, a mencionou que finalmente decidi tentar. Nunca imaginei que realmente daria certo. Cada criatura neste mundo tem seu próprio tipo de orientação espiritual. Elas seguem um chamado inato, que as conduz aos seus lugares destinados. E assim, elas me trouxeram até aqui, a um dos 3 grandes santuários das artes sábias, a Caverna Hishi. Encontrar a Caverna Hishi foi um feito quase impossível. Só alguém como Orochimaru poderia tê-lo realizado. Na última vez em que se encontraram, Kakuzu havia perguntado sobre o paradeiro dela, mas, naquela época, Orochimaru ainda não havia começado sua busca. Com o incentivo sutil de Kakuzu, levou menos de 2 anos para localizar esta lendária terra de treinamento de sábios. Quando Orochimaru terminou de falar, Kakuzu adquiriu uma nova compreensão. Portanto, os animais realmente tinham uma forma de intuição espiritual. Se ele precisasse encontrar outro campo de treinamento para sábios no futuro, poderia criar uma cobra, um sapo ou uma lesma. Deixando esses pensamentos de lado, Kakuzu voltou seu olhar para a placa acima da entrada da Caverna Hishi. Você já entrou? Não. Orochimaru balançou a cabeça. Eu queria explorar os segredos internos, mas parece que certas pessoas não são muito receptivas. É por isso que esperei por você, Kakuzu-sama. Com você aqui para assumir a liderança, não tenho com o que me preocupar, não acha? Kakuzu lançou um olhar de soslaio para Orochimaru, sentindo-se um pouco exasperado. Primeiro Yaiko, agora Orochimaru. Porque todos esperavam que ele assumisse a liderança. Estariam tentando fazer dele o próximo bode expiatório. Vamos lá. Hora de ver o que tem aqui dentro. Com isso, Kakuzu avançou, seguido de perto por Orochimaru. Kabuto e os outros, no entanto, mantiveram certa distância, cientes de que os indivíduos à frente estavam muito além do seu nível. No momento em que Kakuzu e Orochimaru entraram na Caverna Hishi, uma névoa fina começou a surgir ao redor deles.
Cucucu. Uma risada suave e encantadora ecoou pela neblina. Então 3 mulheres deslumbrantes, vestidas com elegantes vestes brancas, emergiram da névoa. Bem-vindos, estimados convidados, ao julgamento da Caverna Rishi. Estamos muito felizes em ter você aqui. Venha, já preparei um grande banquete para você. Um cenário pitoresco, mulheres bonitas, um ambiente elegante e uma recepção calorosa. Mas se alguém baixasse a guarda ali, seria o fim. Essas 3 mulheres eram ninguém menos que Tachinoki Nimi, Ishikishimaimi e Tajitsuimi, as subordinadas de confiança do sábio da Cobra Branca. Seu dever era testar aqueles que buscavam entrar na Caverna Rishi. Aqueles que falhassem em seus testes jamais teriam a chance de conhecer o sábio da Cobra Branca, seriam simplesmente devorados. O Monte Myoku transforma intrusos em pedra, a floresta Shikotsu os aprisiona em árvores, mas vocês 3 simplesmente os comem vivos. Parece que os castigos da Caverna Rishi são os mais brutais de todos, comentou Kakuzu casualmente. Suas palavras, embora ditas suavemente, atingiram as 3 mulheres como um trovão. Kakuzu não se preocupou em esconder seu poder. Marcas escuras semelhantes a uma fusão de preto e dourado começaram a aparecer ao redor de seus olhos, formando um padrão intrincado. Formando um selo de mão, ele pronunciou, modo sábio. Uma névoa espessa e úmida saía de sua boca, fundindo-se perfeitamente com a névoa existente. À medida que a névoa se espalhava, Orochimaru, parado ao lado dele, instintivamente sentiu desconforto e deu um passo para trás. Sabiamente optando por ficar atrás de Kakuzu, Orochimaru entendeu que essa era uma luta na qual ele não tinha o direito de interferir. Enquanto isso, as expressões das 3 mulheres se obscureceram ao sentirem a natureza da névoa. Suas fachadas sedutoras desapareceram, cada uma revelava sua verdadeira forma. Cabeças humanoides sobre enormes corpos de cobra, com sorrisos sinistros e línguas bifurcadas se projetando. Droga! Você não sabe que eu odeio aquelas lesmas viscosas da floresta Shikotsu? Essa presença nojenta está me dando arrepios. Parece que desta vez temos uma situação difícil. Consigo sentir não só o poder das lesmas, mas também daqueles sapos amaldiçoados do Monte Myoku. As 3 mulheres serpentes resmungaram irritadas, mas Kakuzu apenas retirou seu selo de mão. Então, ainda preciso passar pelo seu teste? Ao ouvir isso, Tachinoki Nimi acenou com a mão. Em resposta, o grande banquete que havia surgido momentos antes desapareceu. Ishikishimaimi e Tajitsuimi suspiraram resignados, retirando seus próprios testes. Tá bom, já entendemos. Você não é um visitante comum. Vá em frente e conheça o sábio da Cobra Branca, não temos a mínima chance contra você. Tachinoki Nimi parecia frustrado, e os outros 2 tinham expressões semelhantes. Kakuzu deu um leve sorriso. Não que ele não estivesse disposto a fazer o teste, era simplesmente que os desafios eram tão triviais que poderiam muito bem ser um exercício de treinamento infantil. Talvez Boruto os achasse desafiadores, mas para ele? De jeito nenhum. Já que eu já passei, deixe meu companheiro entrar também. Kakuzu gesticulou em direção a Orochimaru. Encontrar a Caverna Rishi foi a conquista de Orochimaru, não seria certo excluí-lo depois de todo o esforço que ele fez. Capítulo 244. Os caminhos do mundo. Orochimaru chegou à Caverna Rishi. O que ele pretendia fazer era algo que até Kakuzu poderia imaginar. Já que era esse o caso, por que não deixar Orochimaru fazer o que queria? Orochimaru lançou um olhar agradecido a Kakuzu antes de desviar o olhar para os 3 anciões da Caverna Rishi, Ishikishimaimi e seus 2 companheiros. A entrada ou não dele dependia da aprovação deles. Depois de observar Orochimaru por um momento, os 3 anciões finalmente assentiram. Hoje é realmente um dia de anomalias. Ishikishimaimi estava de péssimo humor. As 2 pessoas que encontraram hoje eram como falhas ambulantes. Uma era alguém que não podiam se dar ao luxo de provocar, e a outra carregava uma aura semelhante à de sua própria espécie. Contra esses 2, não podiam fazer nada além de deixá-los passar. O pensamento de sua própria impotência fez Ishikishimaimi murmurar maldições baixinho antes de desaparecer na névoa junto com seus 2 companheiros. A partir daí, a jornada de Kakuzu e Orochimaru foi tranquila. Passo a passo, eles subiram a escadaria de pedra e finalmente chegaram ao último palácio da Caverna Rishi, onde ficaram cara a cara com o sábio da Cobra Branca. Sentada em uma pequena cadeira de pele de urso, estava uma senhora idosa que aparentava ter uns 60 ou 70 anos. Ela tinha cabelos castanhos presos em um lenço preto. Este era o lendário sábio Cobra Branca. Mas não se deve deixar enganar por sua aparência aparentemente gentil e idosa. Se ela revelasse sua verdadeira forma, sua ferocidade excederia em muito a dos 3 anciãos anteriores. A sábia Cobra Branca exalou uma baforada de fumaça de seu cachimbo e primeiro voltou seu olhar para Orochimaru. Você não passou por uma única prova na Caverna Rishi, mas ainda assim deseja entrar e ganhar poder? Jovem, você não acha que está tentando colher recompensas sem esforço? Orochimaru riu em resposta às palavras dela. Sábio da Cobra Branca, você deve estar brincando. Vim aqui porque senti uma aura semelhante à minha. Foi por isso que procurei este lugar. Se achar minha presença indesejada, estou disposto a partir e enfrentar os desafios primeiro. Só depois de passar por todos eles retornarei para buscar sua orientação. Estendendo sua longa língua serpentina, Orochimaru lambeu os lábios secos. Suas palavras eram respeitosas, mas seu comportamento carregava um ar de arrogância, demonstrando sutilmente que ele era um deles. Orochimaru estava ansioso para ficar na Caverna Rishi e obter maior poder. Hehehe, você certamente sabe falar. O sábio da Cobra Branca soltou uma risada sinistra. Seu corpo é construído de forma diferente da maioria dos humanos. De certa forma, pode-se dizer que você pertence à nossa espécie. Se quiser aprender Senjutsu, eu posso te ensinar.
Mas não crie expectativas muito altas, ganhar algo sempre custa outra coisa. Os olhos de Orochimaru brilharam de alegria com a concordância dela em ensiná-lo, mas suas últimas palavras o fizeram hesitar. Ganhar algo e inevitavelmente perder outra coisa? O comentário o deixou imerso em pensamentos. Mas a sábia da cobra branca não prestou mais atenção em Orochimaru. Em vez disso, voltou seu olhar para Kakuzu. Aquela lesma velha da floresta Shikotsu e o sapo senil do Monte Miboku escolheram te ensinar Senjutsu. Isso sugere que há algo único em você. Mas ao contrário daqueles dois tolos, não me convenço tão facilmente. Você não passou por nenhuma provação e entrou de repente, violando as regras da caverna Rishi. Ela deu outra tragada no cachimbo, com uma expressão indecifrável. Além disso, ao contrário do jovem ao seu lado, seu corpo não tem nenhuma ligação com nossa linhagem de serpentes. Por que eu deveria lhe conceder o poder do Senjutsu? Um leve sorriso permaneceu nos lábios da sábia cobra branca enquanto fios de fumaça se enrolavam ao redor dela. Kakuzu apenas riu e assentiu. Sábio da cobra branca, você está com excelente saúde, não frágil e decadente como o sábio da lesma ou sábio do grande sapo. A julgar pela sua condição, viver mais 1000 anos não seria um problema. E sua bajulação pode funcionar com pessoas comuns, mas eu não sou tão facilmente influenciada, respondeu a sábia cobra branca, nada impressionada, dando outra tragada em seu cachimbo. Kakuzu assentiu novamente reconhecendo as palavras dela sem questionar. Então de dentro do manto, tirou um pergaminho, desdobrou e desfez a técnica de selamento. Pum! Uma espessa nuvem de fumaça surgiu, atraindo a atenção do sábio da cobra branca e de Orochimaru. Ambos estavam curiosos. O que exatamente Kakuzu havia tirado? Quando a fumaça se dissipou, 10 caixas grandes emergiram do pergaminho. Kakuzu as pegou e as levou até o sábio da cobra branca. Ela observou, intrigada, enquanto ele cuidadosamente destrancava cada uma delas, finalmente revelando um objeto longo e retangular e oferecendo-o a ela. Sábio da cobra branca, você gostaria de um Watsu? O gesto gentil de Kakuzu de oferecer um cigarro deixou Orochimaru e o sábio da cobra branca momentaneamente atordoados. Orochimaru, tendo vagado pelo mundo shinobi por anos, estava naturalmente familiarizado com cigarros. Mas a sábia da cobra branca, que vivia reclusa na caverna Rishi por eras, estava menos familiarizada com tais itens mundanos. Embora tivesse ouvido rumores do mundo exterior, nunca se preocupou com costumes humanos triviais. Vendo a confusão nos olhos dela, Kakuzu não explicou. Em vez disso, acendeu um Watsu, deu uma longa tragada e exalou uma nuvem de fumaça de forma lenta e relaxada. O rico aroma da fumaça flutuou em direção ao sábio cobra branca. Ela estreitou os olhos diante do flagrante desrespeito de Kakuzu pela etiqueta e de repente se endireitou. Você! Estrondo! Uma explosão estrondosa abalou o palácio quando a sábia cobra branca revelou sua verdadeira forma, uma serpente colossal com mais de 100 metros de comprimento. Ela estalou a língua bifurcada, sua enorme cabeça pairando sobre Kakuzu. Mesmo tendo limitado sua transformação a 100 metros, na verdade, ela podia se estender muito além disso, talvez até 1000 metros ou mais. Kakuzu-san, parado atrás dele, Orochimaru não pôde deixar de suar frio. Verdade seja dita, Kakuzu fora bastante audacioso. Soprar fumaça no rosto de alguém logo no primeiro encontro. Não é de se admirar que o sábio da cobra branca estivesse furioso. Abaixando sua enorme cabeça, ela colocou seu rosto enorme a poucos centímetros de Kakuzu, e sua língua se movendo sozinha era maior que todo o seu corpo. Onde você conseguiu esse Watsu? Kakuzu, imperturbável, deu outra tragada tranquila e respondeu com indiferença. Eu mesmo fiz usando o melhor tabaco. Watsu não é algo comum no mundo shinobi. Francamente, os cigarros daqui não se comparam. Suas palavras sugeriam sutilmente que somente indivíduos de alto status poderiam apreciar algo tão bom quanto o Watsu. Sábio da cobra branca, estas 10 caixas de Watsu são meu presente para você. Se gostar, é só me avisar. Eu garanto que você receberá um suprimento infinito. Os lábios do sábio cobra branca se curvaram em um sorriso irônico. Já que você é tão atencioso, o que está esperando? Acenda um para mim. Kakuzu pegou um Watsu extra grande da caixa e usou uma técnica de liberação de fogo para acendê-lo. A sábia cobra branca respirou fundo e expirou com um suspiro de absoluta satisfação. Então, gradualmente voltou à sua forma idosa, acomodando-se em sua cadeira de pele de urso. Nada mal, nada mal. Kakuzu, a tentação de Watsu é realmente poderosa. Capítulo 245. O trabalho não remunerado de Orochimaru. Orochimaru, lá no fundo da caverna, tem uma criatura problemática chamada Manda. Ele anda ficando inquieto. Vá lá, pegue a escama invertida dele para mim. Ah, e tem outro Shinya. Ele anda fazendo barulho todo dia, me dando dor de cabeça. Certifique-se de que ambos aprendam o lugar deles. O sábio da cobra branca sentou-se em seu trono, soltando fumaça preguiçosamente enquanto dava a ordem. Dada a experiência de Orochimaru em tais assuntos, enviá-lo para lidar com aqueles dois jovens rebeldes parecia a escolha perfeita. Orochimaru não discutiu. 10 dias depois, ele retornou, com uma aparência completamente desgrenhada. Ele havia conseguido subjugar Manda e Shinya e, por fim, escolheu Manda como sua besta de invocação. No entanto, a julgar pelo seu estado debilitado, mesmo tendo conseguido, foi uma vitória suada. Estava claro que seu relacionamento com Manda jamais seria harmonioso. Quando ele estava prestes a recuperar o fôlego, outro comando do sábio da cobra branca chegou. Orochimaru-kun, esses caras não têm a mínima noção de higiene. Eles comem, bebem e se aliviam dentro das cavernas. A sujeira se acumulou em montanhas. Gostaria que você limpasse tudo para nós. Como você é bastante habilidoso nessa área, acredito que não vai recusar. Tajitsuimi sorriu enquanto transmitia a ordem. Sem problemas. Orochimaru sorriu de volta. Ele levou mais de um mês para limpar todo o lixo acumulado. Orochimaru-kun, nossa família está crescendo cada vez mais.
Estamos ficando sem espaço para morar. Por favor, cave-se novas cavernas para nós. Em nome de todos na caverna Rishi, eu sinceramente agradeço. Tagorimi falou com grande sinceridade. Mais uma vez, Orochimaru sorriu. Claro, deixe comigo. E assim, meio ano se passou em trabalho sem fim. Orochimaru havia assumido todas as tarefas domésticas da caverna Rishi. Toda vez que retornava, exausto, via Kakuzu sentado ali, firme como uma montanha, concentrado exclusivamente em cultivar senjutsu. Finalmente, Orochimaru não conseguiu mais conter sua curiosidade. Kakuzu-sama, parece que nós dois fomos tratados de forma bem diferente aqui. Kakuzu abriu um olho e olhou para ele. O mundo shinobi não se resume apenas a lutar e matar, se trata de relações humanas. Essas palavras deram a Orochimaru muito o que ponderar. Mesmo com seu intelecto de gênio, levaria algum tempo para compreender completamente o significado mais profundo por trás delas. Kakuzu, no entanto, não tinha intenção de explicar mais. Essa sabedoria havia sido transmitida por milhares de anos, Orochimaru teria que descobri-la sozinho. Mais 6 meses se passaram. Um dia, como de costume, o sábio da cobra branca sentou-se em sua luxuosa cadeira forrada de pele, fumando seu charuto. Abaixo, Orochimaru e Kakuzu sentaram-se lado a lado, concentrando-se em acumular chakra de senjutsu. O progresso de Kakuzu estava próximo da perfeição. Enquanto isso, Orochimaru, com dificuldade para se concentrar, abriu lentamente os olhos e se virou para o sábio da cobra branca. Sábio da cobra branca, fui desrespeitoso em minha conduta. Agora reconheço minhas falhas. Quando eu retornar, aprenderei com Kakuzu-sama a corrigir meus defeitos. Depois de todo esse tempo, Orochimaru adquiriu uma profunda compreensão do que relações humanas realmente significava. Ele cuidou de todo o trabalho sujo e exaustivo da caverna Rishi, enquanto Kakuzu simplesmente sentou-se ao lado do sábio cobra branca, cultivando em silêncio. Orochimaru agora reconhecia completamente a falha em seu pensamento. Ele acreditava que seu talento excepcional, por si só, lhe garantiria um mestre disposto a lhe ensinar tudo o que sabia. Mas em um mundo sem laços familiares, tal cenário só existia em romances de fantasia. Claro, essas constatações não o incomodavam particularmente. O que realmente o preocupava era algo completamente diferente. Orochimaru se levantou lentamente, sua expressão se tornando solene enquanto encarava o sábio da cobra branca. Sábio da cobra branca, diga-me honestamente, sou inapto para praticar o senjutsu da caverna Rishi? Suas palavras tinham um peso interrogativo. Como um dos Sannin lendários, o talento de Orochimaru em ninjutsu era inegável. No entanto, depois de todo esse tempo, ele havia feito pouco progresso no acúmulo de chakra senjutsu, enquanto Kakuzu o havia superado em muito. Ele não conseguia deixar de se concentrar nessa disparidade. O sábio da cobra branca deu uma longa tragada em seu charuto, exalando uma densa nuvem de fumaça que momentaneamente envolveu o local em névoa. Então, olhando nos olhos de Orochimaru, falou sem pressa. Orochimaru, entendo suas preocupações e darei uma resposta clara. Senjutsu é uma forma de poder de alta energia que consiste em 3 componentes: forma, corpo e espírito. Expliquei isso a vocês dois antes do início do treinamento. A floresta Shikotsu enfatiza o corpo, um físico forte e imensa resistência são cruciais. O Monte Mimoku prioriza o espírito, um estado mental unificado que aumenta o poder do chakra de uma pessoa. Aqui na caverna Rishi, nos concentramos na forma, a capacidade de imbuir coisas sem vida com vitalidade. Se você ainda não entendeu completamente, Kakuzu pode demonstrar para você. Depois de declarar esses fundamentos, o sábio da cobra branca apagou seu charuto e começou a rastejar em direção a Orochimaru. Sua aptidão para a forma é impressionante e se alinha com os princípios da caverna Rishi. No entanto, você entendeu errado algo crucial. Você acredita que, contanto que se destaque em forma, poderá dominar nosso senjutsu. Mas a verdade é que você está enganado. Embora a caverna Rishi enfatize a forma, os componentes do corpo e do espírito são igualmente essenciais. Somente alcançando o equilíbrio em todos os 3 aspectos é que se pode esperar alcançar um avanço no senjutsu. Parando diante de Orochimaru, ele estendeu a mão e gentilmente lhe deu um tapinha na testa. Orochimaru, reflita se sua forma, corpo e espírito estão realmente completos. Naquele momento, o olhar de Orochimaru congelou. Ele finalmente entendeu o significado do sábio cobra branca. Meu corpo já começou a se adaptar à transformação da caverna Rishi. Em termos de forma, não tenho problemas. Minhas habilidades físicas também superam em muitas das pessoas comuns. Mas meu espírito... Orochimaru fechou os olhos e soltou uma risada autodepreciativa. Ao lado dele, Kakuzu se levantou e deu um tapinha em seu ombro. Eu avisei, a imortalidade não é tão simples quanto parece. Agora você está vendo as consequências. Orochimaru expirou suavemente. Sábio da cobra branca, minha energia espiritual é fraca. Sou suscetível a genjutsus poderosos. Será essa falha que condenou meus esforços? O sábio da cobra branca assentiu. Eu sabia disso desde o começo. Orochimaru franziu a testa. Então por que você me deixou treinar? Porque se eu tivesse recusado você de cara, você teria aceitado? Orochimaru ficou em silêncio, refletindo por um momento. Então finalmente sorriu um sorriso de compreensão, de aceitação, de libertação. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 246. A lição de etiqueta social de Nagato. Passar mais de meio ano se esforçando, só para voltar de mãos vazias. Tal resultado seria insuportável para a maioria das pessoas.
Mas Orochimaru era tudo menos comum. Assim como minha busca pela verdade deste mundo, experimentos fracassados não são novidade para mim. O treinamento na caverna Rishi só me ajudou a entender melhor meu verdadeiro eu. Mesmo depois de sofrer um revés, Orochimaru levou apenas um breve momento para recuperar a compostura. Parece que não consigo explorar pessoalmente a verdade do Senjutsu. E embora seja uma pena, ainda aprofundei meu conhecimento sobre ele. Sábio da Cobra Branca, obrigado pela sua orientação nos últimos 6 meses. Enquanto falava, Orochimaru curvou-se profundamente ao Sábio da Cobra Branca. Sua gratidão foi sincera. Kakuzu-sama, a verdade deste mundo é infinita, e eu preciso continuar avançando. O caminho do Senjutsu não é para mim, mas estou ansioso para ver como você exerce seu poder. Kakuzu ergueu uma sobrancelha. Os pensamentos de Orochimaru sempre pareciam vagar em direções imprevisíveis, tornando suas palavras difíceis de entender. Mas pensando bem, essa era a natureza dos gênios. Retorne ao mundo Shinobi. Ainda há muitas coisas esperando para serem descobertas. Sua existência é única. É mesmo? Obrigada pelo elogio, Kakuzu-sama. Não vou me demorar mais. Orochimaru curvou-se mais uma vez para Kakuzu e o Sábio da Cobra Branca antes de se virar para sair, sem demonstrar nenhum traço de relutância. Uma falha jamais poderia deter o progresso científico, nem suprimir a busca incansável de Orochimaru pela verdade. Talvez, ao retornar, sua perspectiva se expandisse ainda mais. Com a partida de Orochimaru, Kakuzu e o Sábio da Cobra Branca continuaram seu treinamento de Senjutsu. Tendo já estabelecido uma base com o Senjutsu da Floresta Shikotsu e do Monte Myoku, o progresso de Kakuzu na caverna Rishi foi notavelmente tranquilo. Em pouco tempo, ele compreendeu os princípios fundamentais do Senjutsu. Kakuzu, seu progresso é impressionante, mas seu desafio vai além de simplesmente dominar o Senjutsu. Você deve integrar as 3 diferentes energias do Senjutsu em seu corpo, fundindo-as perfeitamente em uma força harmoniosa. Só então seu domínio do Senjutsu estará completo. As palavras do Sábio da Cobra Branca ecoaram as de Fukazaku do Monte Mimoku. Kakuzu vinha trabalhando há muito tempo para atingir esse objetivo. Já completei a fusão inicial do Senjutsu da Floresta Shikotsu e do Monte Miboku, mas integrar o Senjutsu da Caverna Rishi e a mistura exigirá que eu desfaça minha fusão existente. Isso vai levar muito tempo. Ele fez uma pausa. O que ele falava era de fato um grande desafio, mas, para Kakuzu, tempo nunca foi um problema. Sábio da Cobra Branca, se eu fundir com sucesso todas as 3 fontes de chakra do Senjutsu em um ciclo estável e ordenado, que mudanças meu corpo sofrerá? A sábia Cobra Branca deu uma longa tragada em seu cachimbo, refletindo sobre a questão. Finalmente, ela simplesmente lhe deu as costas e acenou com a mão, dispensando-o. Não sei. Talvez fosse uma conquista sem precedentes, algo nunca visto antes. Os olhos de Kakuzu se estreitaram levemente enquanto a observava se afastar. Como ela se recusava a responder mais, ele não insistiria no assunto. Com a densa energia natural da caverna Rishi superando em muito a do mundo exterior, Kakuzu não tinha pressa. Ele simplesmente continuou seu treinamento em paz. 3 meses se passaram. Kakuzu-sama, estou aqui. Ao ouvir a voz atrás dele, Kakuzu virou a cabeça lentamente para ver o rosto jovem de Nagato. Os guardas do santuário lá fora não te devoraram? Nagato riu baixinho. Claro que não. Eles me fizeram passar por algumas provações no começo, mas eu disse que estava ali para entregar algo ao Sábio da Cobra Branca. Quando mostrei os cigarros, eles me deixaram passar. Trazer cigarros para o Sábio da Cobra Branca, boa ideia. Isso certamente te deixaria entrar sem problemas. Mas tome cuidado. Quebrar as regras deles com muita frequência pode deixar os guardas descontentes. Da próxima vez, leve alguns maços para eles também. Nagato coçou a nuca e sorriu timidamente. Tudo bem, vou manter isso em mente. Levando o conselho de Kakuzu a sério, Nagato assentiu seriamente. A propósito, quantos maços você trouxe? Esqueci de mencionar. A Sábio da Cobra Branca é viciada. Ela fuma pelo menos 2 maços por dia. Bem, Nagato hesitou por um momento antes de responder. Eu não fumo, então não tinha certeza de quanto seria suficiente. Mas como ouvi dizer que ela adora, e queria garantir que você pudesse se concentrar no seu treinamento sem preocupações, preparei um grande suprimento. Pedi para Shei trazê-los do céu para cá, contanto que seja o suficiente. Kakuzu começou a concordar antes de perceber de repente que algo estava errado. Espere, Shei? Como ele os entregou? Imaginei que alguns pergaminhos de invocação não seriam tão eficazes quanto Shei carregá-los diretamente. Então, pedi para ele encher o corpo inteiro de cigarros e trazê-los para cá. A quantidade total é cerca de 9/10 do seu estoque pessoal. Achei que seria suficiente para o Sábio da Cobra Branca. Nagato falou casualmente, mas os olhos de Kakuzu se arregalaram em choque. 9/10 do meu estoque? Você deu quase tudo para o Sábio da Cobra Branca? E eu? Droga, seu pirralho. Vou te matar. Kakuzu ficou realmente furioso. Seria isso que Nagato havia aprendido sobre etiqueta social? Dar presentes era uma coisa, mas esvaziar completamente o próprio estoque? O que Kakuzu deveria fazer agora? Ele não podia simplesmente pedir ao Sábio da Cobra Branca para devolver alguns, que vergonha seria. Sem alternativa, ele só pôde descarregar sua raiva em Nagato. Vendo a situação se agravar, Nagato recuou instintivamente, gesticulando freneticamente. Kakuzu-sama, eu não vim aqui só para entregar suprimentos. Tenho informações cruciais do mundo Shinobi. Não me bata. As informações são muito importantes. Falaremos sobre isso depois. Primeiro, vou te dar uma martelada para que você caia na real. 1 hora de luta depois, a caverna outrora imaculada da caverna Rishi havia sido reduzida a escombros. Felizmente, a sábia da Cobra Branca não interferiu. Ela estava muito ocupada fumando seus cigarros e elogiando a consideração de Kakuzu. Kakuzu-sama chega.
Se continuar assim, não terei escolha a não ser usar o Shinra Tensei. Vá em frente. De qualquer forma, esse lugar inteiro precisa de uma reforma. Capítulo 247. Analisando o declínio de Naruto e Sasuke. Senhor Kakuzu, eu não aguento mais. Nagato sentou-se no chão, encharcado de suor, ofegando pesadamente. Até mesmo seu Rinnegan parecia opaco e sem vida naquele momento. Nagato, você consegue lidar com isso? Kakuzu torceu o pescoço, o terceiro Rinnegan cravado em sua testa brilhando com uma luz vermelha sinistra. Eu realmente não consigo continuar. Fraco. Embora Nagato não fosse tão frágil e magro como na linha do tempo original, isso não impediu Kakuzu de usar esse apelido. Parece que um poder que não lhe pertence de verdade nunca o levará longe. Kakuzu refletiu enquanto observava Nagato. Apesar de possuir sangue Uzumaki, Nagato só havia conseguido desenvolver seu Rinnegan até os limites das capacidades de uma pessoa comum, Super Shinra Tensei e Shibaku Tensei. Comparado ao Uchiha Madara, que empunhava o Rinnegan como um código de trapaça, a diferença era gritante. Duas pessoas com o mesmo Rinnegan, mas com níveis de poder muito diferentes. Seria apenas uma questão de talento? No fim das contas, Kakuzu acreditava que tudo se resumia a se o poder era realmente seu. Isso foi muito parecido com o que os fãs frequentemente criticavam pela forma como Naruto e Sasuke foram enfraquecidos mais tarde. De um ponto de vista objetivo, as versões enfraquecidas de Naruto e Sasuke em Boruto realmente faziam sentido. Após usar os 6 caminhos, Shibaku Tensei, Naruto perdeu seu poder dos 6 caminhos. Mais tarde, ele passou anos sentado em um escritório, atolado em papelada sem fim. A exaustão mental e física combinada com a falta de experiência em combate, entorpeceu seus instintos de luta. Sem os orbes da busca da verdade, ele também perdeu a capacidade de voar. E provavelmente havia outro fator, Hinata drenando sua energia. Então sim, Naruto da era Boruto se tornou uma sombra do que era antes. Por outro lado, Sasuke passou anos vagando pelo mundo, constantemente envolvido em batalhas. Sua consciência de combate não se degradou tanto. No entanto, ele parecia herdar a tradição infeliz de Kakashi, constantemente com pouco chakra, frequentemente entrando em colapso por exaustão. O infame movimento arremesso corporal Uchiha de Sasuke foi resultado direto da deterioração de sua força. O motivo? Seu Rinnegan. O poder da liberação do Yin Yang concede a capacidade de criar todas as coisas, está é a essência do Rinnegan. No entanto, Sasuke nunca dominou verdadeiramente a liberação do Yin Yang. Seu Rinnegan foi um presente do sábio dos 6 caminhos, não algo que ele despertou naturalmente. Durante sua batalha com Naruto, Sasuke não sofreu com a perda de chakra, pois absorveu o chakra de todas as 9 bestas com cauda. Isso lhe deu um suprimento quase ilimitado, permitindo-lhe liberar sua técnica mais poderosa, a flecha de Indra. Mas em Boruto todos esses bônus externos desapareceram. Sem o chakra das bestas com cauda sustentar as habilidades do Rinnegan o esgotava rapidamente, deixando-o em um estado perpétuo de exaustão. A conclusão? Trapacear para chegar ao poder pode parecer ótimo por um tempo, mas sempre há um preço a pagar depois. Os 8 portões de Rock Lee ficaram trancados por mais de 600 episódios. As habilidades avassaladoras de Naruto e Sasuke foram removidas em Boruto, deixando-os como sacos de pancada glorificados. É por isso que a verdadeira força é algo que você precisa cultivar, é o único poder em que você pode realmente confiar. Nagato, lembre-se, seu Rinnegan é uma ferramenta. Use-o, mas nunca dependa dele. Converta seu poder em algo que seja verdadeiramente seu. Senhor Kakuzu, não entendo o que você quer dizer. Então pense desta forma, se você não tivesse o Rinnegan, como lutaria? Nagato mergulhou em pensamentos profundos. Enquanto Kakuzu e Nagato discutiam a natureza do poder, o sábio da cobra branca se aproximou lentamente. Kakuzu, parece que você quase dominou o Senjutsu da caverna Rishi. É, mais ou menos. Agora vem a parte difícil, fundir os 3 estilos de Senjutsu. Já desmontei as 2 primeiras técnicas de fusão, desmembrando-as em seus componentes principais. Fundi-las novamente levará mais tempo e esforço. Kakuzu abriu e fechou a mão, sentindo a energia única surgindo dentro dele. Nada mal, nada mal. Finalmente alguém realmente aprendeu o Senjutsu da caverna Rishi, disse o sábio da cobra branca, exalando uma espessa nuvem de fumaça. Havia um tom de satisfação em sua voz. E não se preocupe, sábio da cobra branca. Vou garantir que o Senjutsu da caverna Rishi se espalhe por toda parte. Não. Os olhos do sábio da cobra branca se aguçaram. Não apenas se espalharem. Você precisa garantir que aquele velho fóssil da floresta de Shikotsu e aquele idiota senil do Monte Miboku nunca nos superem. Entendido? Kakuzu sorriu ironicamente enquanto Nagato, ao lado dele, ficou sem palavras. Então, tudo isso era só uma questão de orgulho, não é? Para ser justo, o sábio da cobra branca tinha todos os motivos para se sentir competitivo. Ao longo dos anos, tanto a floresta Shikotsu quanto o Monte Miboku treinaram shinobi poderosos que trouxeram prestígio ao seu Senjutsu. Enquanto isso, a caverna Rishi havia sido deixada para trás. Orochimaru tinha um grande potencial, mas o desperdiçou em sua busca pela imortalidade, acabando por danificar sua própria alma. Nesta linha temporal, era improvável que Kabuto o superasse a menos que Orochimaru mudasse de ideia repentinamente e deixasse Kabuto assumir seu corpo, o que parecia altamente improvável. Talvez décadas depois, um garoto chamado Mitsuki pudesse ter o potencial de mudar as coisas. Mas isso ainda estava muito distante. Certo, Kakuzu. Se você tem negócios a tratar, vá cuidar deles. Mas não deixe de visitar a caverna Rishi com frequência. E não se esqueça de trazer cigarros. Kakuzu riu baixinho. Essa última parte era a verdadeira prioridade, não era? Entendido, sábio da cobra branca. Vou me certificar de enviar pessoas com muitos suprimentos.
Sem saber, Kakuzu havia criado uma brecha. O sábio da cobra branca queria cigarros, mas alguém precisava entregá-los. Isso significava que mais shinobi entrariam na caverna Rishi. Se por acaso aprendessem alguma técnica de senjutsu enquanto estivessem lá, melhor ainda. Aqueles que falhassem não seriam uma perda, mas aqueles que tivessem sucesso seriam um ganho inesperado. Depois de encerrar seus negócios na caverna Rishi, Kakuzu e Nagato foram embora. Então, o que você queria me dizer antes? Não me diga que problemas estão surgindo de novo no mundo shinobi. Enquanto caminhavam, Kakuzu perguntou casualmente. Lord Kakuzu, não é nada grave, mas parece que Tsunagakuri está fazendo alguns movimentos suspeitos. Tsunagakuri? Kakuzu franziu a testa, parando por um momento. Naquele momento, o quarto Kazekage Hasa estava no comando. A terceira guerra shinobi havia acabado de terminar, e Tsunagakuri lutava com as consequências. Com suas terras cobertas por um deserto sem fim, reconstruir a economia deveria ser sua principal prioridade. No entanto, em vez de estabilizar a vila, Hasa estava causando problemas? É sobre a minha terra dos dragões? Não. Com base nas informações da Akatsuki, Hasa não tem como alvo o país dos dragões. Seus olhos estão voltados para o país da água. Seus objetivos parecem ser duplos. Primeiro, avaliar a verdadeira força do país da água e segundo, extrair alguns benefícios financeiros para aliviar as dificuldades econômicas de Tsunagakuri. Capítulo 248. Os esquemas de Hasa. O Dain do País do Vento frequentemente retém os salários do shinobi. Para aliviar as dificuldades financeiras de Tsunagakuri, Hasa voltou seus olhos para o País da Água. Devo dizer que esse homem tem uma grande visão. Enquanto Kakuzu falava, um brilho de interesse surgiu em seus olhos. O Kekkei Genkai de Hasa lhe permitia manipular ouro em pó, mas o ouro em pó em si não era uma moeda universalmente aceita no mundo shinobi. Nem havia um grande mercado para ele. Com uma fortuna cintilante, mas incapaz de resolver problemas financeiros, era natural que Hasa voltasse sua atenção para a economia. Parece que Hasa tem uma compreensão muito melhor dos princípios econômicos do que a maioria, comentou Kakuzu. Ao ouvir esse elogio inesperado, Nagato ficou um tanto confuso. Lord Kakuzu, tem uma coisa que eu não entendo. Você disse que Hasa está tomando medidas para aliviar a crise financeira de Tsunagakuri. Mas se o dinheiro é o único objetivo dele, ele não deveria estar mirando em Konogakakuri? Afinal, Konoha é atualmente a vila mais rica do mundo shinobi. Kakuzu parou e olhou para Nagato. Seu olhar carregava uma mensagem silenciosa, jovem demais. Nagato ainda era inexperiente e não tinha visão para enxergar longe. Entre as 5 grandes nações, Konoha é de fato a mais rica, com Iwagakure em segundo lugar. Essa disparidade decorre da geografia e das guerras prolongadas que moldaram a economia de cada nação, explicou Kakuzu. No entanto, se um período de paz prolongado chegasse, permitindo que todas as aldeias se recuperassem e se desenvolvessem, o domínio de Konoha não duraria para sempre. Apesar de suas terras férteis, ela não permaneceria a aldeia mais rica indefinidamente. O país da terra, com suas montanhas escarpadas e terreno traiçoeiro, teria dificuldades para se desenvolver. Nesse cenário, Iwagakure poderia muito bem decair e se tornar uma vila remota e empobrecida. Por outro lado, a terra da água é vasta e aberta, com abundantes recursos marítimos. Se utilizada corretamente, poderia estabelecer portos prósperos e realizar um comércio lucrativo com o mundo exterior. Com o tempo, a terra da água poderia se tornar a nação mais próspera. Nagato coçou o queixo, imerso em pensamentos. Embora não compreendesse totalmente a lógica de Kakuzu, confiava nas ideias do veterano shinobi. Senhor Kakuzu, o que devemos fazer agora? Devemos informar Kirigakuri? Perguntou Nagato. Tsunagakuri e Ryugakuri não tinham relações amigáveis. Qualquer obstáculo colocado no caminho do inimigo acabaria sendo uma vantagem para eles. Pelo menos isso Nagato entendia. Kirigakuri deveria estar atualmente sob o governo do quinto Mizukage, Meiterumi, correto? Não exatamente, respondeu Nagato, balançando a cabeça. Senhor Kakuzu, após treinar sob seu comando por 1 ano, Mei retornou, e junto com o ancião Genshi e outros, conseguiu derrotar o quarto Mizukage, Karatashi Yagura. No entanto, Yagura não foi capturado. Em vez disso, ele fugiu para se esconder, reunindo o que sobrou de suas forças e lançando ataques frequentes contra Kirigakuri. Como resultado, a vila continua em tumulto. Kakuzu fez uma pausa. Ele não tinha conhecimento da situação. Mei havia treinado com ele por 1 ano, podia-se até chamá-la de sua meia-discípula. Se ela estava enfrentando dificuldades, por que não o procurar em busca de ajuda? De qualquer forma, Yagura está fora do poder. Kirigakuri está em vantagem agora. Se não nomearem um novo Mizukage em breve, estarão esperando ainda mais caos. Pelo que sei, o ancião Genshi detém atualmente o verdadeiro poder em Kirigakuri. Tendo testemunhado o derramamento de sangue sob o terceiro e o quarto Mizukage, ele teme que o próximo Mizukage siga o mesmo caminho violento. É por isso que ele insiste em um período prolongado de observação antes de finalizar a seleção. Kakuzu zombou. Parece que Sarutobi Hiruzen o possuiu. Quantos anos esse homem tem, afinal? Agarrado ao poder desse jeito. Embora achasse aquilo divertido, não podia negar que Genshi viverá ainda mais que ele, 10 anos mais velho, na verdade. Além disso, os assuntos internos de Kirigakuri não eram da sua conta. Não há necessidade de avisar Kirigakuri. Nunca subestime a rede de inteligência deles. Assim que os agentes de Tsunagakuri pousarem na vila, eles saberão. Tudo o que você precisa fazer é informar Meiterumi. Deixe entender que eliminar o inimigo nem sempre é a melhor opção. Nagato assentiu e desapareceu num piscar de olhos. De volta a Ryugakure, a vida retomou seu ritmo tranquilo. Os membros da Akatsuki estavam dispersos pelo mundo, reunindo informações sob a direção estratégica de Kakuzu. O número de shinobi na Terra dos Dragões havia crescido para cerca de 1000. Seu líder nominal, Eisei Hokuno, os comandava com vigilância, garantindo a segurança da nação.
Sai, a mais alta funcionária do governo em Hyugakure, passava os dias imersa em papelada. Em seu tempo livre, estudava a técnica de cura com Tsunade, na esperança de dominar a lendária habilidade de rejuvenescimento. Uchiha Shizui permaneceu sempre vigilante nas sombras, permanecendo como guardião silencioso de Kakuzu. Quanto ao próprio Kakuzu, além de ocasionalmente conversar com seus subordinados, dedicava a maior parte do tempo ao treinamento do poder dos 6 caminhos. Utilizando o chakra do 10 caudas, ele havia despertado o Rinnegan, mas apenas arranhara a superfície de seu potencial. Ao contrário de Nagato, cujas habilidades provinham de forças externas, a força de Kakuzu era inteiramente sua. Até onde ele poderia ir dependia unicamente de sua capacidade de refiná-la e controlá-la. Terra da água. A névoa se envolvia em torno das montanhas, envolvendo as densas florestas. Um grupo de shinobi de Sunagakure se viu cercado. Das profundezas invisíveis da floresta, uma saraivada de kunai foi disparada. Os shinobi de Suna perceberam imediatamente que haviam sido traídos. Revidaram desesperadamente, tentando desviar da chuva de projéteis mortais, mas o volume era avassalador. Um por um, eles desabaram em poças de sangue. No entanto, nem todos eram fracos. Um shinobi na linha de frente, com um impressionante Kekkei Genkai, conseguiu resistir à primeira onda de ataques. Mas se eles sobreviveram à primeira onda, o que dizer da segunda? Uma mulher com cachos castanhos na altura da cintura deu um passo à frente, Meiterumi. Suas mãos se moveram fluidamente através de uma série de selos, e um enorme jutsu, projétil do dragão de água, surgiu, engolfando a floresta em uma torrente de destruição. Quando as águas recuaram, Mei e suas forças de Kirigakure se aproximaram dos shinobi caídos de Sunagakure. Lady Mei, temos um sobrevivente. Traga-os para mim. Mei ordenou. Ao contrário de outros, ela nunca executava forasteiros sem motivo. Ela queria saber por que eles tinham vindo. Quando a prisioneira foi trazida até ela, os olhos de Mei brilharam de interesse. Era o mesmo shinobi que acabará de lutar com ela, um usuário de um poderoso Kekkei Genkai. Capítulo 249. Pakura, mulher de Kakuzu. Honorável ancião Genshi, Sunagakure sempre o respeitou como um veterano que sobreviveu ao período dos reinos combatentes e manteve relações cordiais com Kirigakure. No entanto, seu povo matou nosso enviado. Exigimos uma explicação adequada de sua nação. Genshi examinou a carta oficial enviada pelo quarto Kazekage, Rasa, antes de entregá-la a Terumi Mei, que estava ao seu lado. Mei, qual você acha que é a verdadeira intenção de Rasa? Mei folheou a carta e cobriu a boca com uma risada. Como Kazekage, Rasa está desesperado para melhorar a situação financeira de Sunagakure, mas seus métodos são bastante vergonhosos. De fato, seu objetivo é claro. É como quando Komogakure tentou tomar o Byakugan enviando um emissário ao clã Iga para sequestrar a herdeira Iga. O fracasso foi apenas um risco calculado em seu plano. Seu verdadeiro objetivo é extrair benefícios do País das Águas. Então, ancião Genshi, deveríamos simplesmente ignorar suas exigências irracionais? Não. Genshi balançou a cabeça com firmeza. Se ignorarmos a mensagem de Rasa, ele vai presumir que o tememos. Embora a Terra da Água tenha sido assolada por conflitos internos, não podemos permitir que forasteiros nos menosprezem. Mei, você ousa assumir esta missão? As sobrancelhas de Mei se contraíram levemente, surpresa com o quão ousado esse velho ancião era. Ancião Genshi, você não está planejando atacar a Terra do Vento de frente, está? É exatamente isso que pretendo fazer. Quero que os shinobi de Suna entendam que Kirigakure não é para brincadeira. Antes que Genshi pudesse terminar suas palavras, a porta do escritório foi repentinamente aberta com um estrondo alto. Suas sobrancelhas franziram em desgosto. Quem seria tão rude a ponto de entrar sem bater? No entanto, ao reconhecer o intruso como um dos criados de Mei, ele permaneceu em silêncio. Mei, por outro lado, virou-se para o homem com uma expressão confusa. Ah, o que é tão urgente? Lady Mei, ancião Genshi, más notícias. O Takata desapareceu. O Takata, o Jinchuriki dos 6 caudas de Kirigakure, conhecido por suas técnicas únicas de combate baseadas em bolhas. Ele se tornará um Jinchuriki na adolescência e compreendia o fardo que isso trazia. No entanto, seu relacionamento com seu mestre sempre fora tenso, a ponto de ele alimentar pensamentos de escapar da vila, pensamentos que o haviam posto em prática mais de uma vez. Aquele garoto, ele escapou de novo. Genshi suspirou. Quando Takata retornasse, ele teria que intervir e mediar entre os Jinchuriki e seu mestre. Afinal, um Jinchuriki deixar a aldeia não era uma questão trivial. Ainda não sabemos, admitiu Ao, coçando a cabeça. Genshi esfregou a testa frustrado. Ao, é só isso. Não, tem mais. Minha unidade de reconhecimento vasculhou minuciosamente a Terra da Água e confirmou que o antigo quarto Mizukage, Karatashi Yagura, juntamente com aquele que o controlava, desapareceu além de nossas fronteiras. O que? Com quase 90 anos, Genshi quase pulou da cadeira em choque. Yagura não era apenas o antigo Mizukage, ele fora crucial para a vila. Mais importante ainda, Yagura também fora um Jinchuriki. 2 Jinchuriki desaparecendo ao mesmo tempo, isso não foi coincidência. Mei deu um passo à frente, sorrindo enquanto olhava para Ao. Uma informação tão importante, por que você não relatou tudo de uma vez? Ao gaguejou, percebendo seu erro. O sorriso caloroso de Mei de repente se tornou arrepiante. Da próxima vez, eu te mato por isso. Sunagakure. O vento uivava pelo vasto deserto, carregando consigo infinitos fluxos de areia dourada. De pé no topo de uma duna, Pakura olhou para a vila que um dia amou, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo seu rosto. Anos antes, ela liderou uma vanguarda na Terra dos Dragões, apenas para ser capturada. Para a segurança de sua aldeia, e para transmitir informações valiosas, ela suportou humilhações e permaneceu em poder do inimigo. Depois de 2 anos, ela foi finalmente libertada. Ela esperava um retorno caloroso, mas a realidade a atingiu como um tapa frio. Os olhos de Rasa estavam frios.
Pakura, quanta informação você revelou nesses 2 anos para que te soltassem? O coração de Pakura se apertou. Kazekage-sama, eu não disse uma única palavra. Cheguei a enviar informações para a vila durante esses 2 anos. A informação mais crucial, eu a vi pessoalmente ser entregue a Sunagakure. Foi quando Kakuzu estava mais fraco. Se quiséssemos vingança, aquela era a oportunidade perfeita. Você não recebeu meu relatório? Rasa lhe deu as costas e fechou os olhos. Nunca vi tanta inteligência. Pakura congelou. Então Rasa se virou, sua voz cheia de autoridade. De agora em diante, você ficará confinado em sua casa. A vila tem outros planos para você. Pakura sentiu uma enorme sensação de desolação. Sabia que havia sido deixada de lado. Mas ela não discutiu porque, no final, a suspeita de Rasa era compreensível. Afinal, ela havia sido aprisionada por Kakuzu por 2 anos, não havia sofrido nenhum castigo físico e havia retornado ilesa. Para quem estava de fora, era difícil explicar. Ela esperou em confinamento até que, finalmente, Rasa emitiu uma nova ordem. Ela deveria viajar para Kirigakure para negociar. No entanto, antes mesmo de chegarem ao seu destino, foram emboscados pelas forças de Kirigakure, lideradas pessoalmente por Terumimei. O motivo? Kirigakure nunca havia recebido a carta diplomática de Sunagakure. Pakura escapou com vida por pouco. Ao retornar a Sunagakure, ela estava determinada a confrontar Rasa. Foi a traição dele que condenou a missão. Mas quando ela finalmente o encarou, sua expressão era de choque fingido. Pakura, você traiu seus companheiros e vazou informações de Sunagakure para Kirigakure, levando ao fracasso desta missão. Você é uma traidora de Sunagakure. Uma acusação descarada. Pakura abriu a boca para protestar, mas então percebeu que não tinha provas sólidas para se defender. As palavras de Rasa também careciam de evidências, mas isso não importava, porque ele era o Kazekage. A menos que ela pudesse apresentar provas inegáveis, a palavra dele era lei. Os rumores se espalharam como fogo, envolvendo Sunagakure em sussurros. Pakura a traidora. Os aldeões que antes admiravam Pakura, que a viam como a heroína de Sunagakure, agora se voltaram contra ela, desprezando seu nome. Pakura não tinha escolha a não ser aceitar a dura realidade. A opinião pública podia ser letal. Era por isso que ela agora estava no topo daquela duna de areia, pronta para tirar a própria vida. Todas as grandes conquistas que ela havia conquistado para sua aldeia, as incontáveis batalhas que havia travado e a dedicação inabalável que havia demonstrado, nada disso importava no final. As pessoas que ela havia protegido agora a desprezavam. Talvez esta fosse a maior tragédia de todas. Chakra se reuniu em suas mãos enquanto ela ativava sua liberação de calor. Uma esfera enorme de calor intenso se formou acima de sua palma. Só lhe restava uma coisa a fazer. Outro tentando provar sua determinação através da morte? Quem está aí? A voz atrás dela alertou Pakura instantaneamente. Ela recuou rapidamente, criando distância. Kakuzu? Como está você? Ao ver Kakuzu aparecer, Pakura cerrou os dentes de ódio. Se bem se lembrava, tudo que levou a esse momento começou com as ações de Kakuzu na Terra dos Dragões. Tudo bem. Mesmo que eu morra hoje, pelo menos posso levar um inimigo da vila comigo. Pakura estava pronta para atacar, mas uma percepção repentina a deteve. Seus movimentos congelaram por um instante enquanto um pensamento ainda mais urgente lhe passava pela cabeça. Ela perguntou cautelosamente, como você sabia que eu estava aqui? Parecia uma pergunta simples, mas para um shinobi, era tudo menos isso. Mesmo que Kakuzu estivesse procurando por ela, ele deveria ter ido à vila primeiro. E no entanto, nem mesmo Sunagakure sabia sua localização exata. O fato de Kakuzu tê-la encontrado tão facilmente era aterrorizante. Será que suas habilidades de coleta de informações realmente são tão avançadas? Kakuzu casualmente sacou uma kunai e a acenou na frente dela. Reconhece esta técnica? Os olhos de Pakura se estreitaram. A kunai ostentava as marcas únicas de Kakuzu. Isso é, o deus do trovão voador? A divisão de inteligência de Sunagakure havia estudado as habilidades de shinobi de outras vilas, incluindo o comandante da Ambu de Konoha, Namikaze Minato. Mas Pakura nunca imaginou que Kakuzu seria capaz de usar essa técnica. Um pensamento aterrorizante a atingiu. Você me encontrou com o deus voador do trovão? Isso significa que você? Sua expressão de raiva se transformou em alarme. Ignorando Kakuzu por um momento, ela rapidamente examinou seu corpo com os olhos. Não se preocupe em procurar. É um lugar que você não consegue ver. Em algum lugar que eu não consiga ver. O rosto de Pakura ficou vermelho instantaneamente quando ela se deu conta. Naquele momento, ela sentiu humilhação e fúria. Kakuzu, seu desgraçado. Eu vou te matar. Fervendo de raiva, Pakura agarrou uma kunai e investiu contra ele. Mas tal ataque não tinha sentido contra Kakuzu. Com um simples movimento, ele agarrou seu pulso delicado sem esforço. Anos atrás, você já deveria ter me pertencido, disse Kakuzu friamente. Eu te mantive por perto porque você ainda tinha alguma utilidade. Mas depois da exibição patética de hoje, você me decepcionou. Acho que eu deveria te disciplinar aqui e agora. Com um empurrão repentino, Kakuzu fez Pakura cair duna abaixo. Ela soltou um grito agudo ao bater as costas no chão. 3 dias depois, dentro de uma caverna no deserto, Pakura estava sentada com os joelhos dobrados contra o peito, seus belos olhos cheios de ressentimento enquanto encarava Kakuzu. O homem, indiferente como sempre, fumava um charuto, completamente despreocupado. O que eu faço agora? Pakura murmurou baixinho. Kakuzu se levantou casualmente e apagou seu charuto. Faça o que quiser. Se ainda quiser morrer, eu não vou impedi-lo. Uma única kunai o enviará direto para a Terra Pura. Ao chegar à entrada da caverna, ele olhou para ela. De qualquer forma, estou bastante satisfeito. Seu desgraçado. A fúria de Pakura reacendeu ao se lembrar do que ele lhe fizera. Ela agarrou outra kunai e investiu contra ele novamente, mas Kakuzu segurou seu pulso com a mesma facilidade de antes.
Pelo menos você não perdeu o espírito de luta. Já que é assim, venha comigo, disse ele com um sorriso irônico. Você é, afinal, minha mulher. Não vou deixar você ser consumida por algo tão mesquinho quanto o desespero. Pakura soltou a mão com um puxão, lançando-lhe um olhar furioso. Ir com você? Para onde? Kakuzu suspirou, esfregando a testa. Os shinobi estão ficando mais fracos a cada geração. Um shinobi não passa de uma ferramenta de guerra. Se você foi injustiçado, então se vinga. Se foi falsamente acusado, você busca justiça. Por que Hasa ainda está vivo? Você o mantém por perto como decoração? Pakura hesitou. Mas, ele é o Kazekage. Kazekage, o caramba. Olha só todas as coisas vergonhosas que ele fez. Ele realmente fez algo em benefício de Tsunagakure? Se ele não está apto, então substitua-o. E quanto às mentiras que ele espalhou sobre você, lembre-se disto. A história é escrita pelos vitoriosos. Alguns dias depois, bum, uma grande explosão abalou o prédio do Kazekage, lançando uma fumaça espessa para o céu. O que está acontecendo? O escritório do Kazekage está sendo atacado. O que mais? É óbvio, alguém está mirando no Kazekage. Não temos escolha. Mesmo que haja uma barreira, temos que atravessá-la. Os shinobi de Tsunagakure correram em direção ao prédio do Kazekage. Quando Junin de elite como Baki chegaram com reforços, depararam-se com uma visão inesperada. Kakuzu já estava sentado nos degraus, esperando por eles. Deixar. Com essa única palavra, Kakuzu deu seu ultimato. Não que lhe faltasse a vontade de matá-los, era simplesmente que nenhum deles valia a pena ser morto. O motivo de sua presença ali era simples. Dentro do prédio, Pakura estava lutando sua própria batalha. A honra perdida, a humilhação sofrida. Ela estava recuperando tudo com as próprias mãos. E Kakuzu não permitiria que ninguém interferisse. A intenção assassina opressiva que emanava de Kakuzu fez Baki e os outros suarem frio. Ninguém ousou agir de forma imprudente. A tensão diminuiu um pouco quando a anciã Chiyo e Ebis chegaram. Embora soubessem que não era um páreo para Kakuzu, eles ainda se adiantaram. Kakuzu, está é a segunda vez que você se torna inimigo de Tsunagakure, disse Chiyo, gravemente. Você realmente pretende nos forçar a uma luta até a morte? Se você ficar no meu caminho, não medirei esforços para eliminá-lo. Não deixarei nada acontecer ao Kazekage. Kakuzu levantou 2 dedos. Primeiro, você já sabe que tipo de pessoa Hasa é. Quem está lutando com ele agora é Pakura. Ela só está aqui para recuperar sua honra. Segundo, vocês dois viveram o suficiente para saber a verdade. Shinobi como vocês se tornaram meras ferramentas, acorrentados pelo dever. Seu neto, Sazori, vê as coisas com muito mais clareza do que qualquer um de vocês. Chiyo e Ebis congelaram. A menção do neto há muito perdido os abalou profundamente. Quanto a Baki e os outros shinobi de Tsunagakure ficaram completamente perplexos. Quem desafiava o Kazekage era ninguém menos que sua antiga heroína Pakura. Agora eles não sabiam mais em quem acreditar. Capítulo 250. O quinto Kazekage. Era uma noite sem lua, o céu salpicado de estrelas. Dentro do escritório do Kazekage, Kakuzu sentava-se confortavelmente em sua cadeira com uma postura imponente. Pakura, com uma aparência fraca e exausta, apoiava-se em seu ombro. Ele afagou delicadamente suas costas nuas antes de erguer seu queixo, fitando seus olhos turvos. Mais uma vez. Você é insaciável. O rosto de Pakura ficou vermelho enquanto ela batia em Kakuzu de brincadeira, mas logo eles estavam envolvidos em outra batalha feroz. Quando finalmente terminou, Pakura estava completamente esgotada. Ela se agarrou a Kakuzu como um coelhinho exausto, com os braços em volta do pescoço dele. Kakuzu, obrigado. Não precisa me agradecer. Essa é uma conquista sua. Apesar das palavras dele, Pakura sorriu calorosamente. A batalha deles contra Hasa, alguns dias antes, não tinha sido fácil. Hasa controlava o pó de ouro, enquanto Pakura empunhava a liberação de calor. A batalha foi equilibrada, e ela até se viu em ligeira desvantagem. No final, a derrota de Hasa não se deveu apenas à sua força, foi em grande parte psicológica. Ele sabia que mesmo se conseguisse derrotar Pakura, ainda teria que enfrentar Kakuzu. E contra Kakuzu, ele não tinha chance. Afinal, o segundo Kazekage Shamon e o terceiro Kazekage haviam caído nas mãos de Kakuzu. Se ele de alguma forma sobrevivesse a essa batalha, só aumentaria a contagem de mortes de Kakuzu. Diante de uma realidade tão aterradora, Hasa hesitou. Aquele momento de dúvida foi tudo que Pakura precisou para desferir um golpe decisivo. Ao verem o corpo sem vida de Hasa, Ebis e Chiyo ficaram em silêncio. Muitos Chunin de elite de Tsunagakure, incluindo Baki, não ousaram dizer uma palavra. Para impedir que Chiyo usasse o jutsu proibido, a reencarnação da própria vida para trazer Hasa de volta, Kakuzu garantiu que seu corpo fosse completamente destruído. Não haveria ressurreição para o antigo Kazekage. Com a morte de Hasa, uma atmosfera inquietante se instalou em Tsunagakure. Sem liderança, a vila naturalmente recorreu ao conselho dos anciãos, Ebis e Chiyo, em busca de orientação. No entanto, os dois anciãos permaneceram em silêncio, sem se pronunciar sobre o assunto. Se Chiyo e Ebis se recusarem a me reconhecer, o que acontecerá? No final, ainda terei que deixar a vila, não é? Ao ouvir a incerteza na voz de Pakura, Kakuzu acariciou gentilmente seus cabelos. Não se preocupe, eles já limparam seu nome. Pakura fechou os olhos e assentiu. Era verdade, depois de assumir o controle da vila, Chiyo e Ebis haviam derrubado as acusações de Hasa contra ela, expondo seus planos. No entanto, apesar disso, a atitude deles em relação a ela permanecia ambígua. O que estariam planejando? Ninguém sabia dizer com certeza. Enquanto falavam, uma explosão ensurdecedora sacudiu uma parte distante da vila. Uma enorme nuvem de areia foi lançada para o céu.
O que está acontecendo? Pakura, agindo por instinto, sentou-se imediatamente e começou a se vestir. Kakuzu, no entanto, manteve a compostura enquanto olhava pela janela. A areia rodopiante obscurecia a visibilidade, mas Kakuzu conseguia enxergar através de tudo. Ele deu um tapinha no ombro de Pakura. Você está exausto. Descanse. Eu cuido disso. Pakura já havia esgotado sua resistência lutando contra Kakuzu várias vezes naquela noite. Não havia necessidade de se esforçar mais. Formando um selo de mão única, Kakuzu desapareceu em um instante. Quando ele chegou ao local, uma grande multidão de shinobi de Sunagakure já estava reunida, olhando incrédulos para a destruição diante deles. Apesar das dificuldades financeiras de Sunagakure, eles ainda tinham medidas de segurança em vigor, guardas, barreiras, selos de detecção. Então, como a vila havia sido atacada sem aviso prévio, todos os olhos se voltaram para duas figuras no centro da destruição, dois irmãos. A irmã mais velha, Temari, permaneceu desafiadora, enquanto seu irmão mais novo, Kankura, parecia abalado. Eles eram filhos do falecido quarto Kazekage Hasa. Com a exposição dos erros de Hasa, a opinião pública em Sunagakure mudou drasticamente. As pessoas agora o condenavam por trair Pakura, uma heroína da Terceira Grande Guerra Ninja. Mas como Hasa já estava morto, não havia mais ninguém para suportar o peso da fúria dos aldeões, exceto seus filhos. Para evitar conflitos, Temari manteve seus irmãos mais novos escondidos dentro de casa por semanas. Até Kankura usou suas marionetes para reunir suprimentos, garantindo que pudessem ficar dentro de casa por meses, se necessário. Agora, porém, eles não tinham escolha a não ser encarar a situação de frente. Nós nunca esperávamos por isso. Estávamos escondidos em casa esse tempo todo, e mesmo assim alguém apareceu do nada e nos atacou. Kankura, ainda abalado, relatou o ocorrido. Sua pele se arrepiou só de pensar. Temari cerrou os punhos e seus olhos se encheram de lágrimas. Gaara, eles levaram Gaara. A revelação provocou um choque nos shinobi reunidos. O quarto Kazekage já estava morto, e agora sua arma suprema, seus Jinchiki, haviam sido sequestrados. Isso foi um desastre. 2 dias depois, Chiyo e Ebis entraram no escritório do Kazekage e colocaram um documento oficial na mesa. Pakura, dado o estado atual da vila, precisamos que você retorne e assuma a posição de quinto Kazekage. Pakura hesitou. Embora seu nome tivesse sido limpo, as palavras duras dos aldeões deixaram cicatrizes que jamais poderiam ser totalmente curadas. Agora esperavam que ela liderasse o mesmo povo que a condenou? Era difícil de aceitar. Ela se virou para Kakuzu, procurando uma resposta. Ele permaneceu sentado, folheando um documento, sem sequer olhar para ela. Quando finalmente falou, seu tom era indiferente. Aceite. Você ama esta vila demais para abandoná-la agora. Pergunte a si mesmo. Você realmente quer ir embora? Suas palavras o atingiram profundamente. A vida nunca foi perfeita. Inúmeros shinobi foram injustiçados por suas próprias aldeias. Até Ataki Sakumo, que um dia esteve à beira de acabar com a própria vida, foi salvo por Kakuzu, e agora vivia bem. Com as palavras de Kakuzu ecoando em seu coração, Pakura finalmente cedeu. Ao se aproximar da mesa de Kakuzu, a curiosidade tomou conta dela. O que você está lendo que te deixou tão absorto? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.